paz do Senhor Jesus, meu nome é Paola Budal e hoje nós vamos falar sobre a lição 7 da classe dos jovens. O título é A Realidade Bíblica do Casamento, um tema muito importante para ser ministrado ao coração dos jovens. Então, professor, que tenha muita graça, sabedoria de Deus e vamos nos aprofundar nessa lição tão importante. O texto principal diz, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem, está lá em Marcos 10 e 9. E o resumo da lição diz que o casamento é uma bênção planejada por Deus para o homem e para a mulher. Vamos ressaltar aqui os objetivos dessa lição? Mostrar o que é o casamento dentro de uma perspectiva bíblica. Saber como deve ser o tratamento entre o casal e ressaltar algumas questões importantes no casamento. Na interação aqui da lição também traz algo muito importante que fala sobre a questão do casamento ser algo sério, ser algo divino. Nós vamos falar mais para frente, creio que no terceiro tópico, sobre muitos assuntos polêmicos e importantes, mas convém o professor já nessa introdução dizer que o casamento é uma aliança e que a decisão, depois de se entregar a Cristo, o casamento é a decisão mais importante da vida de um homem e de uma mulher. Por isso, essa lição é de extrema importância para os jovens nessa classe de domingo. Na introdução da lição, o autor vai trazer a explicação de que o casamento é uma instituição divina. Essa instituição ela é anterior ao Estado. Então, quem determina o que é certo, o que é errado, o que o cristão vai pautar para a sua vida é o que Deus disse, é o que a palavra de Deus diz. Então, o casamento é uma instituição divina, uma união lícita entre o homem e mulher, e através dessa união vêm os filhos, forma-se a família, e tudo isso Deus planejou para a sua glória. E o autor também fala aqui sobre oposições que ameaçam e banalizam o casamento. Nós vamos falar isso também mais adiante nos próximos tópicos. Bem, o tópico 1 vai falar o que é o casamento. E no subtópico 1 fala uma definição. Aqui ele vai definir o que é o casamento. Então ele diz, é a união entre um homem e uma mulher. E nessa definição também eu gostaria de citar um texto desse livro que eu super indico, do autor Timothy Keller, também com a participação da esposa dele, a Kate Keller, que fala sobre o significado do casamento, sobre a aliança, de uma forma muito simples e profunda ao mesmo tempo. E na página 16, ele vai trazer uma definição que eu acho interessante aqui para acrescentar ao professor. Diz assim, ó, o casamento não se desenvolveu no final da era do bronze como forma de determinar os direitos de propriedade. No auge do relato da criação em Gênesis, Deus apresenta a mulher ao homem e une os dois em casamento. A Bíblia começa com um casamento de Adão e Eva e termina em Apocalipse com um casamento de Cristo e a Igreja. O casamento é ideia de Deus. Sem dúvida, é também uma instituição humana e reflete o caráter da cultura humana específica em que está inserido. Mas o conceito e as raízes do casamento humano encontram-se na ação de Deus e, portanto, aquilo que a Bíblia diz a respeito do propósito de Deus para o casamento é de suma importância. É a verdade, o que Deus diz sobre o casamento. Então, o casamento, definindo aqui, primeiramente, ele é uma união entre um homem e uma mulher. Depois, ele é instituído por Deus. Ele também é governado por seus mandamentos e ele é abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o tópico 2, então? Deus e o casamento. Bom, aqui eu gostaria de citar o texto de Mateus 19:4, que o Senhor Jesus diz assim, quando questionam acerca do casamento e sobre o divórcio. Ele diz, ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe ao homem. Então o Senhor Jesus está fazendo uma citação lá de Gênesis 2:24, que diz, portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mulher, e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então Jesus está mostrando aqui
que é o subtítulo diz Deus e o casamento, que Deus instituiu o casamento no Éden, no Jardim do Éden, como a primeira aliança entre duas pessoas. Deus criou, Deus instituiu isso. E a aliança inicial de Deus com o homem estava ligada ao casamento original. Então ele instituiu o casamento e depois ele também ele abençoou o homem, ele fez essa aliança com o homem, digamos assim. Lá em Gênesis 1:27 diz: "E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra." Então, depois de instituir essa aliança entre homem e mulher, Deus vem e traz essa bênção sobre eles. Então, Deus se torna parte da aliança do casamento quando pelo menos um dos parceiros recebe a Jesus. Trazendo para hoje, então, para que Deus esteja plenamente num casamento, é muito importante que pelo menos uma das partes receba Cristo, sirva Jesus, para que então possa depois estar orando. O correto, claro, nós vamos ver durante aqui a lição, que o correto é um cristão casar com uma cristã e debaixo dessa bênção de Deus constituir uma família. Mas Deus se torna parte de um casamento quando uma das partes, muitas vezes aquelas pessoas que não conhecem a Deus e se casam e alguém se converte e começa a orar pela sua família, então Deus passa ali também a fazer parte desse casamento, dessa aliança. Lá em 1 Coríntios 7,14 diz que o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Quer dizer que as orações do cônjuge fazem com que a presença de Deus se torne real nesse casamento, nessa aliança. E quando ambos são redimidos em Cristo, eles podem então experimentar a plenitude do relacionamento, a plenitude daquilo que Deus falou, que ambos serão uma só carne. Né? Essa plenitude no casamento é possível quando homem e mulher, marido e esposa, se rendem a Cristo, se rendem ao Evangelho e permitem que Deus venha trazer essa bênção plena sobre o casamento. E aí eu cito Eclesiastes 9:10, que diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. E no versículo 11 diz: também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? No 12, e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ainda nesse subtópico 2, o autor fala sobre o texto de Malaquias 2, e 10 ao 16, onde o profeta traz uma denúncia ali de que os homens estavam profanando a aliança de Deus, porque os homens judeus, eles tiveram um amor por mulheres pagãs, e o profeta, então, ele vem e faz essa denúncia, o autor deixa bem claro ali na lição que eles estavam se divorciando de suas esposas e se casando com mulheres mais novas, e isso foi uma abominação aos olhos de Deus. Que pecados eles cometeram, então, mediante essa atitude? Primeiramente, de traição, eles estavam rompendo os votos com Deus e com a sua esposa. Pecado de profanação, eles desprezaram a aliança que Deus tinha com eles, porque Deus sempre, desde que os chamou e fez uma aliança com o povo de Israel, Deus disse para que eles não se envolvessem com as mulheres das outras nações, dos inimigos que sempre vinham, que tinham idolatria e sempre vinham contra o povo de Deus. E também aqui muito fortemente, e que a gente pode fazer uma aplicação para os dias atuais, o profeta vem denunciar a hipocrisia, porque esses homens, eles haviam pecado, haviam abandonado suas esposas e quebrado ali a aliança com elas. Depois eles vinham, lá em Malaquias 2, 12 e 13 diz, eles vinham levar as suas ofertas e chorar no altar, buscar o socorro e as bênçãos de Deus. Então eles vinham trazer uma adoração hipócrita. E é isso que o profeta Malaquias denuncia aqui, que Deus não estava recebendo aquela adoração deles, porque eles não haviam honrado as suas esposas, eles haviam quebrado a aliança que eles tinham feito com elas. Isso nos mostra até aquele princípio de que obedecer é melhor que sacrificar, de que a obediência ela está acima de práticas religiosas e que o compromisso dentro do lar ele é algo espiritual e que Deus também requer de nós santidade.
Vamos para o subtópico 3, então, que fala a bênção de Deus para aqueles que se casam. Bom, esses tempos eu até gravei um vídeo nas minhas redes sociais de uma participação que eu fiz na rádio da nossa igreja, e onde eu falo sobre a maldição da solteirice, que muitos jovens solteiros, eles têm uma cobrança sobre eles, das pessoas que são casadas cobrarem, aí já casou, aí vai casar, e que é uma bênção servir a Deus na sua solteirice, né? A Bíblia mostra ali que o solteiro ele pode se dedicar às coisas de Deus, ele tem essa liberdade de buscar a Deus, de servir sem um compromisso com o lar. Porém, a Bíblia também mostra que o casamento ele é uma dádiva, que o casamento ele é uma bênção. Então, todas as fases da vida do jovem aí ele deve buscar estar na presença de Deus, seja antes do casamento, aprendendo tudo o que estamos falando aqui, procurando aplicar no coração, e depois no casamento também se mantendo fiel à aliança. Por isso que é importante ter esse conhecimento do que significa aliança e quanto que o casamento é algo sagrado, mesmo que a nossa cultura, o nosso mundo hoje em dia diga que não é. E então Deus diz lá no Éden, na criação, por 7 vezes Deus disse que era bom, e viu Deus que era bom. Tudo que ele foi criando, os luminares, a separação das águas de cima e de baixo, os animais, tudo Deus dizia no fim, e viu Deus que era bom. Deus achava bom. Porém, lá em Gênesis 2:18, diz algo que não era bom ali, que era quando Adão estava sozinho. Diz, não é bom que o homem esteja só. Então, Adão estava num mundo perfeito, no Jardim do Éden, ele tinha um relacionamento perfeito com Deus, digo, na vertical, o relacionamento na vertical, mas faltou o relacionamento na horizontal. Isso era muito importante também para ele. E eu quero ler aqui, nesse livro ainda, um texto muito bom que fala sobre esse assunto aqui, ó. Ele nos criou para precisarmos de relacionamentos horizontais com outros seres humanos. Por isso, até mesmo no paraíso, a solidão era algo terrível. Não devemos nos surpreender, portanto, ao constatar que todo o dinheiro, luxo e prazer do mundo, nossos esforços para recriar o paraíso para nós mesmos, não são capazes de nos satisfazer da mesma forma que o amor. Isso confirma nossa intuição de que a família e relacionamentos são bênçãos maiores e proporcionam satisfação maior do que qualquer outra coisa que se pode adquirir com dinheiro. A satisfação plena no coração do homem e da mulher está quando ele completa-se, quando ele se torna uma só carne, quando ele constitui uma família, porque Deus criou, Deus planejou dessa forma, e quando o homem encontra esse caminho, ele encontra plenitude. Vamos para o tópico 2, então, que diz o tratamento entre o casal. O primeiro subtópico fala sobre aliança diante do altar. E aqui, para falar sobre o peso, a responsabilidade que é essa aliança feita diante de Deus, eu trouxe a apostila do Casados para Sempre. Eu e meu esposo fizemos o curso já em 2009, 2010. E esse curso, ele nos impactou muito. Ele abençoou muito nosso casamento, nosso matrimônio. Nós temos vários testemunhos. Mas eu me recordo que a lição 1 ela foi muito impactante para mim, porque ela traz um princípio da aliança diante de Deus. Porque hoje em dia, os homens falam uma coisa e não cumprem. E só que o nosso Deus, ele é imutável. E lá em Josué 9:10, depois o professor pode ler esses textos, vai falar sobre os israelitas, que eles foram instruídos para destruírem os inimigos na terra prometida, conforme eles iam tomando posse da terra prometida. E ali os gibeonitas, eles temeram os israelitas e eles fingiram que vieram de uma terra muito distante. Eles vêm, colocam uma roupa velha, rasgada, eles trazem pão embolorado, eles fingem que são de longe. E ali eles enganam Josué e fazem uma aliança. E o texto deixa bem claro que os israelitas eles não consultaram a Deus e fizeram essa aliança de proteger e não destruir os gibeonitas. E eles precisaram até mesmo guerrear para proteger os parceiros dessa aliança. Então, ainda que eles foram enganados pelos gibeonitas, eles fizeram uma aliança. E Deus é um Deus de aliança. É um Deus imutável, um Deus santo, um Deus justo.
Ok, lá em 2 Samuel 21, do 1 ao 6, mais para frente, Davi, ele pergunta ao Senhor a respeito de 3 anos de fome que estava acontecendo ali, essa fome, esse cenário de muita tristeza e sofrimento de fome na terra. E aí ele vai perguntar para o Senhor por que aquilo estava acontecendo. E Deus, então, ele responde para Davi. E ele diz que foi por causa da matança dos gibeonitas pelas pessoas da casa de Saul. Que Saul não se importa com a aliança que havia sido feita e ele mata ali pessoas desse povo, dos gibeonitas, com quem eles tinham feito uma aliança. E aí foi permitido que aos gibeonitas solicitarem vingança e a família de Saul, pessoas ali são executadas para acabar com esse mal que havia sido feito pela desonra aos gibeonitas, e depois disso a fome termina, fica tudo em paz. Por quê? Porque ainda que Davi não tinha conhecimento desse fato, veio um grande mal sobre ele. Isso nos mostra como a aliança ela é algo importante. Por mais que o mundo hoje diga que não é, que se não está feliz, pode buscar, cada um busque a sua felicidade, mas o professor tem que, com a graça de Deus, mostrar para o jovem que a aliança é algo muito sério, é algo sagrado, é a decisão mais importante, nós falamos aqui, depois de se render a Cristo, é com quem vai se casar, que tem que entrar com inteira certeza de que a aliança é até que a morte o separe. E aqui também o autor vai falar que o primeiro milagre de Jesus foi um casamento lá em João 2,11. O Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele começou o seu ministério transformando água em vinho. E isso aconteceu em um casamento. Seria coincidência? Ou seria realmente o desejo de Deus de mostrar que a plenitude dos milagres, que a revelação de Deus, ela começa na família, começa no casamento? Bom, não podemos afirmar isso, mas podemos ter a certeza de que se Jesus ele está presente no casamento, na família, milagres acontecem. Subtópico 2, então, diz o trato com a esposa. Aqui é algo bem de vida prática, que fala sobre o papel do homem nesse subtópico 2, e no 3 vai falar do trato da mulher com seu esposo. Na parte que é referente aos homens, vai citar Efésios 5 e 25, que o marido ele precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E isso é muito importante porque quando o homem ele trata a sua esposa com amor, é fácil para uma mulher honrar o seu esposo. Entende? Quando cada um cumpre o seu papel, o esposo amando a sua esposa e a mulher honrando o seu esposo, aí o casamento ele vai ter dificuldades, vai ter problemas, com certeza, porque no mundo nós temos aflições, mas quando cada um faz o seu papel, fica muito mais fácil a gente viver debaixo da bênção do Senhor. Então aos homens é dado essa tarefa de amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, e Cristo deu a sua vida pela igreja, é um mandamento muito importante, né? E que o padrão de Deus para que o homem aprenda a amar sua esposa é com esse amor, né, que Cristo teve pela sua igreja, e não menos do que isso, o autor diz. Depois fala sobre a honra, e cita 1 Pedro 3,7, que diz assim: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações, versão da NVI. Então aqui mostra que quando o esposo ele não trata a sua esposa com essa honra, a mulher não é fraca, mas ela é frágil, as suas orações podem ser interrompidas. Então é algo muito importante, porque aí ele pode fazer tudo certinho no que é concernente à sua vida de piedade, orar, jejuar, estar na igreja, trabalhar no ministério, mas se ele não fizer a parte de tratar a sua esposa com amor e com honra, ele vai ter as suas orações impedidas. E por último, então, fala sobre a proteção. O papel do esposo é proteger e prover. Ele provê o alimento, ele provê os recursos para a sobrevivência da família e ele protege também. Essa proteção fala de uma proteção física, emocional e espiritual. E o terceiro e último subtópico aqui fala sobre a mulher, então a mulher e o trato com o seu esposo. E a gente pode então aqui falar sobre honra e submissão. Lá em Efésios 5:22 diz assim, nesse texto que Paulo está falando sobre o papel do marido e o papel da esposa, que as mulheres sejam submissas ao seu marido, aos seus esposos, como ao Senhor. Então, uma coisa assim que eu acho bem simples da gente colocar no coração das jovens, das moças, é como ao Senhor. Se uma mulher ela não tem esse coração de serva,
sabe, de estar pronta realmente, não, eu vou viver o que Jesus quer de mim, ela não vai conseguir viver o princípio de honra e submissão dentro do casamento, porque ela vai honrar o seu esposo como ela honra o Senhor. Então, muitas vezes a mulher ela tem que se avaliar, fazer uma autorreflexão. Será que eu estou achando difícil honrar o meu esposo porque eu não estou me submetendo a Deus? Eu não estou me submetendo à palavra de Deus, à vontade de Deus? Então, porque muitas vezes o problema não está sendo fora, nos conflitos exteriores, mas dentro do coração, essa piedade, essa devoção a Cristo, a sua palavra, e entender que Cristo, que mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo e veio servir aqui na forma humana, e depois ele foi glorificado por isso. E que nós, quando nós obedecemos a palavra, ainda que seja difícil, ainda que seja penoso, mas se nós formos fiéis à palavra, nós também teremos momentos gloriosos aqui nessa terra, na presença do Senhor e também na eternidade ao lado dele. Então, o professor pode trabalhar isso, que esse princípio para o coração da serva de Deus, que se a mulher ela tem um coração de serva e reconhece Cristo como Senhor, não vai ser difícil viver e praticar o princípio de honra dentro do casamento. Terceiro subtópico diz outras questões sobre o casamento. E o primeiro subtópico vai falar sobre a morte encerra o casamento. Bom, eu gostaria de citar um texto bíblico que está em 1 Coríntios 7:39, que diz assim: a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. 1 Coríntios 7:39. Então, esse versículo a gente vai separar em duas partes, para poder falar que é até a morte, e depois para poder falar sobre o jugo desigual, que o autor fala sobre o jugo desigual, e que essa última parte desse versículo que fala, contanto que seja no Senhor, ou que ele pertença ao Senhor. Primeiramente, a vontade de Deus, ela é uma união matrimonial permanente. E eu me lembrei aqui algo engraçado, talvez muitos jovens tenham visto até um desenho que é O Bicho Vai Pegar 2. E tem uma parte nesse desenho, no começo, que o Alce ele vai casar, o Elliot, ele vai casar com a Gisele ali no desenho, e ele tá tendo a cerimônia para casar, e aí quando o animal que está fazendo a cerimônia diz que você vai casar com ela para todo sempre. Daí é muito engraçado, o Alce: como? Como assim? Para todo sempre? Ninguém me falou dessa parte que era para todo sempre. E infelizmente muitos jovens estão, como nesse desenho, entrando num casamento, num relacionamento conjugal, sem essa ideia de que essa aliança feita diante de Deus é para todo sempre. E foi assim que Deus, e essa é a vontade de Deus, foi assim que Deus projetou. Outra coisa, não há lugar para período de experiência. Então, o casamento não, eu vou experimentar se vai dar certo ou não. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá, sobre morar juntos, mas não existe isso dentro da aliança diante de Deus, de experimentar, primeiro eu vou experimentar, depois fazer uma aliança. Não, o cristão, ele tem que entender, ou ele tem um compromisso com uma pessoa ou não, porque a pessoa não é um objeto que vai experimentar e depois descartar. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos únicos. E quando uma pessoa decide amar outra pessoa, ela tem que fazer um compromisso sério diante de Deus. E não há saída de emergência. Se não der certo, nós vamos nos divorciar. Nós vemos que quando uma pessoa entra num casamento com esse pensamento, se não der certo, eu vou me divorciar, ela é semelhante àquela parábola que Jesus fala da casa feita na areia. Jesus fala de duas casas, uma que é firmada na rocha e uma que é firmada na areia. Está lá em Mateus 7, do 24 ao 27. E quem sabe o professor pode trazer essa parábola como uma ilustração do que é o alicerce firme e do que é o alicerce frágil. No alicerce firme da união feita diante de Deus, há compromisso cristão, há um caráter, há maturidade, porque lá em Gênesis 2:24 diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Primeiro passo, deixará o homem, fala de deixar uma dependência emocional, fala dessa maturidade, uma independência financeira. O homem ele já é maduro em si, ele já tem essa hombridade completa nele. Aí ele vai deixar seu pai e sua mãe, vai entrar no relacionamento do casamento, unir-se-á a sua esposa, essa união, o casamento, a bênção de Deus, e serão os dois uma só carne, que depois é a consumação da intimidade do casal,
Infelizmente, hoje em dia está tudo invertido. As pessoas estão se tornando uma só carne, tendo intimidade antes do casamento, ainda cheio de dependente, depende do pai, da mãe, muitas vezes, até emocionalmente falando, não são pessoas que têm maturidade para ter um relacionamento tão sério como pertencer a outra pessoa, e por isso que muitas vezes há tantas tragédias hoje em dia na nossa sociedade. E o alicerce frágil, o que é? Pessoas que baseiam o seu casamento numa boa aparência, é bonito, é bonita, é inteligente, não é da igreja, não serve a Jesus, mas é uma pessoa tão inteligente, é uma pessoa, nossa, que é tão educada e vai por essa boa aparência, pelo dinheiro. Ele não é cristão, não, mas ele tem uma boa condição financeira. Coloca isso acima do princípio que é ser cristão, ter nascido de novo. Romantismo, ele não é cristão, ela não é, mas ele é tão romântico, ela é tão carinhosa, ele é tão carinhoso. E aceitação social, às vezes de uma família importante, de renome, às vezes, muitas vezes até dentro da igreja, porém a pessoa ainda não é alguém que realmente teve uma conversão genuína e não é alguém que deve caminhar ao lado dessa pessoa que ama e que serve a Deus. E a outra parte, então, falando sobre julgo desigual, ainda dentro desse subtópico, é o final do versículo de 1 Coríntios 7,39, que diz, contanto que ele pertença ao Senhor. Então, o julgo desigual, a própria lição aqui diz, né? E que comunhão tem a luz com as trevas? Aqui Paulo fala, que comunhão? E Paulo está fazendo também referência a um texto de Deuteronômio 22:10, que diz assim, não arem a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo, versão da NVI. Porque o lavrador, quando ele ia preparar a terra, que ele ia arar a terra, ele tinha que usar 2 animais para que ficasse bem retinho, para fazer ali a entrada, para depois jogar as sementes e ficar tudo bem alinhadinho. E não era possível usar então um boi, como diz a versão da NVI, um boi e um jumento. Não tem como usar 2 animais diferentes, vai ficar distinto, não vai ficar retinho. Primeiro que o boi, ele era considerado um animal puro para os judeus. Já o jumento, ele era considerado um animal impuro. Outra questão, eles tinham naturezas opostas, eram incapazes de trabalhar juntos, seria algo cruel colocar um boi com um jumento pela força física, pela capacidade de cada um. E também da mesma forma, é errado o cristão encontrar-se sob o mesmo jugo que o incrédulo, segundo o comentarista W.W. Wiersbe, ele diz que é errado o cristão e o incrédulo debaixo desse mesmo jugo. Segundo o subtópico diz, o divórcio. Bom, aqui vai citar um texto que foi lido até no começo da aula, o texto bíblico onde os fariseus chegam a Jesus, lá em Marcos 10, e no versículo 4 aqui do texto bíblico diz que eles falam sobre o fato de Moisés ter permitido o divórcio, e Jesus diz que foi pela dureza de coração que Moisés permitiu a carta de divórcio. Então, no Antigo Testamento, foi dada essa opção da carta de divórcio, pois o professor ele pode se aprofundar ali sobre as escolas teológicas da época, como interpretavam a questão em caso de adultério, que na verdade o termo porneia no original fala de imoralidade sexual, ali se no casamento descobrisse que no ato a mulher não era mais virgem, ali ele poderia dar a carta de divórcio. Ele pode falar também sobre a escola de Shammai, que permitia o divórcio somente em casos de imoralidade sexual, sobre a escola de Hillel, que era muito mais liberal e permitia o divórcio em qualquer situação. Se a mulher queimou o arroz, se a mulher está mais cheinha, e poderia dar carta de divórcio por qualquer motivo. E os fariseus, eles se dividiam entre essas duas escolas, e o divórcio era oficializado mediante essa carta. E aí, essa carta de divórcio. E aí, quando eles chegam para Jesus, eles falam dessa questão da carta de divórcio. E o que a gente pode, assim, meditar? Que Jesus, ele está falando sobre o Antigo Testamento e ele está ali se direcionando aos fariseus. E Jesus fala que era por conta da dureza de coração que foi permitido. E depois nós voltamos agora para que época que nós estamos? Nós estamos na época do Novo Testamento, da graça. E que o que Jesus destina ao coração dos discípulos é sobre ter um novo coração, que é o texto de Ezequiel 11, do 19 e 20, que inclusive a apostila aqui do Casados para Sempre, ela traz esse texto,
e ela traz essa mensagem de que nós, debaixo da graça de Deus, nós temos esse novo coração. Ezequiel 11, 19 e 20 diz: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Eles agirão segundo os meus decretos e serão cuidados em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O que quer dizer? Que Deus nos escolheu e Deus nos transformou e tirou esse coração de pedra. Jesus fala da dureza de coração lá do Antigo Testamento, mas hoje nós temos esse novo coração, que nós temos o Espírito Santo capaz de restaurar e operar milagres em todas as famílias. E Jesus fala sobre essa possibilidade então de nós não termos mais aquele coração endurecido, e sim um novo coração guiado pelo Espírito Santo. Gostaria de trazer também aqui uma estatística dentro desse assunto aqui sobre o divórcio. Uma estatística um pouco triste, muito triste na verdade, que fala que um estudo realizado pelo Barna Research Group revela que o índice de divórcio entre os cristãos americanos está realmente um pouco mais elevado do que entre os que não são cristãos. Entre os adultos que não são cristãos, 24% estão atualmente ou já estiveram divorciados. Aí esse texto está dentro de um artigo do site do Guia-me, que é um site bem conceituado, e diz assim, ó: há informação de que até os ateus estão com alegria utilizando o mesmo estudo para anunciar que quem não crê em Deus tem um índice mais baixo de divórcio. Então, infelizmente, a igreja, que deveria refletir a plenitude do casamento, da família, está perdendo esse princípio, está perdendo esse valor ao casamento, e está sendo motivo muitas vezes de vergonha. Mas nessa classe de jovens que estaremos ministrando, nós vamos colocar no coração dos jovens, com a ajuda do Espírito Santo, essa verdade de que o casamento é uma bênção e que até que a morte os separe. Terceiro subtópico diz morar juntos. Infelizmente isso se tornou um hábito, se tornou uma realidade na vida de muitos casais que dizem que o casamento é apenas um pedaço de papel, mas nós vemos aqui que não, que o casamento ele é algo sagrado, instituído por Deus, e que o casamento é muito importante, algo que o autor também fala aqui no livro. Ele é como se fossem muros de proteção que Deus colocou ao redor da família. Deus colocou muros ao redor do casamento, não para transformar em uma prisão, mas para transformar em um forte e seguro. Quando nós obedecemos a Deus, e isso a palavra de Deus diz que a obediência traz a bênção. Quando nós obedecemos e fazemos ali como Deus nos manda fazer, uma aliança diante dele, há proteção, há bênçãos sobre essa família que decidiu obedecer. E o último subtópico vai dizer sobre a bigamia, a poligamia e o concubinato. E aqui o autor explica sobre a bigamia, que é o ato de você ter um novo matrimônio sem ter encerrado legalmente o anterior. A poligamia, poli já diz vários, é quando um homem ele tem mais de uma esposa, por exemplo. Tem algumas religiões até que permitem que um homem tenha várias esposas, e aqui o autor ainda fala que isso foi permitido durante um tempo, até lá em Gênesis a Bíblia mostra, porque era uma questão cultural, Deus não havia se revelado plenamente ainda ao seu povo. Hoje nós temos a plena revelação de Deus através da sua palavra, mas Deus estava se revelando ali a eles ainda, e na cultura deles isso foi necessário para procriação, que a família fazia parte da agricultura, eles se defendiam em contexto de guerra, enfim. Mas mesmo sendo o povo de Deus, com esses vários casamentos, trouxeram muitos conflitos que nós temos relatados na Bíblia, certo? E por último vai falar sobre o concubinato. E o autor explica certinho aqui que é a relação entre duas pessoas que não podem se casar por impedimento legal. No Brasil é assim que é definido. Bom, para a conclusão agora, eu gostaria de trazer um texto do comentário bíblico do W.W. Wiersbe. Ele diz assim, ó: quando duas pessoas assumem um compromisso uma com a outra e com o Senhor, com amor e alegria, sua vida é enriquecida e seus horizontes são ampliados. Crescem juntos e descobrem como é maravilhoso servir ao Senhor em equipe, no lar e na igreja. Porque, na verdade, também o autor mostra que nesse livro, o autor Tim Keller,
de que o nosso casamento, ele também aponta para algo mais. O casamento, além do fato de ser algo para procriação, para que venham os filhos e pessoas que creiam em Deus, conheçam a Deus, venham glorificar o seu nome, o casamento também aponta para outra verdade, que é a união entre Cristo e a sua igreja. Então existe uma verdade espiritual no casamento que aponta para essa realidade bíblica também. E para encerrar, eu quero fazer aqui algumas perguntas que o professor pode estar fazendo na sua classe de jovens, uma autorreflexão, para eles, depois de tudo que aprenderam, eles poderem analisar e fazer essa reflexão. Quem está pensando em casar deve fazer esse mesmo as seguintes perguntas. Primeira, qual é o dom que recebi de Deus? Segunda, a pessoa com a qual desejo me casar é cristã? Terceira, é certo me casar nas atuais circunstâncias? Quarta, de que maneira meu casamento afetará meu serviço ao Senhor? E quinta pergunta, estou preparado para assumir esse compromisso para o resto da vida? Bom, encerramos por aqui então, e eu desejo que o Senhor Jesus venha capacitar cada professor, que seja uma aula de muito aprendizado, porque nós precisamos de famílias fortalecidas, de jovens que venham entender qual é o propósito da sua existência e o propósito para a família que o Senhor tem para cada um. Deus abençoe.